da cidade, né? Porque a professora Jeane, né, me colocou. Então, para nós é assim muito importante participar também, estar com vocês, né, disseminando, né, essas ideias do controle né, do nosso habitat natural, de como preservar também a história da nossa cidade, né? Principalmente que nossa cidade é uma cidade histórica, é uma cidade com patrimônio material e imaterial muito rico, né? Nós sabemos disso. Nós somos a terra da balaiada, nós somos a terra de diversos escritores e poetas, e nós também temos uma natureza exuberante que precisa ser preservada, conservada. Então, também, antes de começar, eu gostaria, né, de parabenizar os professores, né, as professoras aqui, meus amigos, né, que me conhecem. Eu também sou professora, então nós estamos no mês de outubro, um mês muito importante também para o professor, para que esse profissional seja valorizado, seja reconhecido por todos vocês, porque nós sabemos que a mola mestra de um povo é o professor. O professor é aquele que forma todas as profissões. Então, no futuro, vocês chegarão para os professores que aqui estão e dirão quem vocês são. Então, parabéns, professores, né? Parabéns a nós. Tá? Obrigada. Então, o Memorial da Balaiada, jovens, ele tem mais de 350 peças. Cada peça nós consideramos esses objetos que aqui estão. Então, nós vamos começar com a maquete, explorando esta maquete. A maquete, ela foi feita por um artista caxiense, quer dizer, mais um talento nosso, o Deusiano Gomes. Ele mora hoje na Suíça, ele é tenor, ele é artista plástico. Então, é assim, um jovem com múltiplos talentos, né? Ele é pintor, e aí o Deusiano construiu a maquete, junto com o pai dele, o seu Gomes, e ela representa a chegada dos balaios em Caxias, e o ano é 1839. Então, aqui nós temos as principais igrejas da cidade. Não quer dizer que são só estas. Nós temos outras também, que no caso da igreja Nossa Senhora de Nazaré, na Presidela, que já existia antes da balaiada. Então, os balaios, ao chegar em Caxias, eles se esconderam dentro da igreja de São Benedito, dentro da igreja Nossa Senhora dos Remédios, conhecida como Catedral, e dentro da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Nós temos o rio Itapecuru, e aí já falando dos nossos mananciais, né, da questão da importância da água da cidade, que, né, a questão ambiental. O rio Itapecuru, uma palavra indígena, ele pode significar rio das pedras chatas, tá? Seria o significado, né, querido? Então, nós temos muitos casarões também pelas ruas da cidade de Caxias. Um conselho que nós damos sempre aos jovens, aos estudantes de forma em geral, seja de qualquer idade, é que ande por Caxias não somente assim, olhando para frente, mas olhe para cima, olhe para um lado, olhe para o outro, olhe para trás. Por quê? Temos muitos imóveis, temos, né, muitas construções que são interessantes, que são... Desculpa, gente, aqui. Professor, o senhor vai fazer um favor de segurar para mim. Isso aqui é aqueles spam que toda hora tem. Então, gente, é muito interessante vocês conhecerem, porque muitos desses imóveis, eles vão falar de pessoas importantes da cidade, como é o caso, hoje não existe mais a casa do poeta Gonçalves Dias, né? Onde morou o Antônio Gonçalves Dias, na Rua do Cisco, antiga Rua Direita. Então, as ruas da cidade de Caxias também, elas tiveram muitos nomes que hoje a gente não conhece mais. Nós tivemos uma rua chamada Rua dos Quintais, que é a rua onde tem hoje o Colégio Caxiense, a Facema. Nós temos a Rua do Sol, que é aquela rua que leva direto à Igreja da Matriz. Nós tivemos a Rua dos Trabalheiros, a Rua das Donzelas. Imagina quantas ruas de nomes lindos, né, professores? E aí, essas ruas, elas nos levam a muitas histórias, como o poeta Vespasiano Ramos, que a casa dele não existe mais, que ficava ali próxima à igreja de São Benedito. Nós temos a Rua Coelho Neto, próxima ali à rua ali onde tem o Armazém Paraíba, Afonso Cunha. Você não tem mais a casa original onde nasceu o poeta Coelho Neto. Mas nós temos uma casa que sofreu, né, modificações, que foi onde ele nasceu. Então, é importante nós passarmos, né, vocês alunos, quando passarem, observarem, para conhecer a história da nossa cidade. Um outro conselho é que vocês também conheçam a localidade, a vizinhança onde você está. Por quê? Nós precisamos saber quem é o seu José, quem é a dona Maria, quem é o seu Pedro, o seu Antônio, o moço lá que vende o pastel, a quitanda. Porque essas pessoas fazem parte da nossa história, certo? Como você também é história, tá? Então, isso é muito importante. Então,
A maquete aqui representa a cidade, uma parte da cidade de Caxias. Então, sabendo disso, se tiver perguntas, podem fazer, tá bom? Qualquer dúvida, nós vamos olhar essa sala de estar, tá? Vamos para cá. Tudo bem, né, amor? Tudo tranquilo. Então, gente, olha aqui. Nós temos aqui uma sala de estar, ela representa famílias ricas, né? Como moravam as famílias ricas no século XIX, nos finaizinhos, né? Início do século XX. Este piano é um piano que pertenceu à família, uma família ilustre, que era do coronel Cesário Lima. Ele residiu no bairro Três Corações. Então, o coronel Cesário Lima, né, os descendentes dele são de origem portuguesa. Ele é avô do desembargador falecido Arthur Almada Lima Filho, que foi nome, né, ilustre também na cidade. Então, nós temos essa louça que pertence ao governador Eugênio Barros, né, que foi destaque também na cidade de Caxias, oratórios e cristaleiras vinda de Portugal, essas louças, temos louças portuguesas e inglesas aqui, né, professores? E temos este casario que existe ainda na Praça da Matriz, que é a Praça Cândido Mendes. Ele está com a mesma formação, o mesmo estilo. Hoje ele pertence ao empresário Pedro Amorim. Então, como é interessante um colega nosso ter adquirido este imóvel para preservá-lo. Ele diz que vai deixar da mesma forma. Isso é bom, porque muitas pessoas compram e destroem. Temos aqui ossos de pessoas que morreram durante a guerra, balas de chumbo do período, né, que nós podemos chamar de projéteis. E aqui nós temos botões da roupa dos soldados, botões da roupa dos balaios, louças, pregos e dormentes da construção do quartel. Então vamos à frente. Lembrando, qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? Então nós vamos aqui, olha, temos um mostruário com espadas, sabres e punhais. Eu queria que vocês percebessem aqui, ó, gostaria que vocês olhassem, que elas têm um símbolo, ó, o símbolo da República, tem um símbolo do Brasil Império, isso é muito importante. Então, são espadas pertencentes às famílias importantes de Caxias, como a família do Aloysio de Abreu Lobo, como a família do seu Geofredo Lobo, como a família do Coronel Silveira, então, do Coronel também Alvim. Então, o Silveira, na verdade, foi um militar, certo? E aqui nós temos balas de canhão, originais, projéteis, olha a curiosidade, encontradas aqui no Morro do Alecrim. Então, nós estamos, jovens, sobre um sítio arqueológico. Então, aqui foi escavado no ano de 1997 pelo professor Deusdete, alguns desses objetos, certo? Temos mosquetão, temos armas de precisão, algumas pistolas, então, olha a importância. Aqui do lado, nós temos um vaso de porcelana do século XIX, que veio de Lisboa, né, de Porto, retificando, e ele servia para enfeitar túmulos em cemitérios. Quanto mais rica a pessoa, mais rico o enfeite do seu próprio túmulo. Aqui nós temos caneta tinteiro, brasão da família Medeiros, brasão alcinete. Temos aqui um azulejo do século XIX, um óculos, né, que é uma doação anônima, tem para mais de 100 anos. Temos aqui o ferro de passar, a máquina de costura. Este tipo de ferro, a minha família chegou a utilizar aqui, né, também nossas amigas professoras, professores. Era muito comum para a gente esse tipo de ferro de passar, certo? Usando brasa mesmo, né, o carvão que a gente chama. E aqui do lado nós temos objetos que representam o período escravagista. Foi muito forte, nós sabemos, no Brasil. E aqui, das senzalas caxienses, foram retirados esses grilhões, gargalheiras e correntes. E aqui temos um exemplar, que é um tronco, um chicote e uma palmatória, usado para castigar os escravizados. Então, continuamos. Um vaso, um caldeirão de ferro de origem inglesa. Ele é de 1851, usado em fazendas. A fazenda era chamada Fazenda Santana dos Nunes. Ficava aqui próximo ao povoado Baú, certo? Então, era assim que, né, a alimentação dos escravizados era feita. Olha que coisa, né? Temos aqui peso de balança, se vocês prestarem atenção aqui. Desculpa. Temos chaves de casarões, como da família Agripino Lobão.
Esse ferrolho é uma novidade, né? Eu acho que até os professores assim não viram ainda, porque ele chegou, viu, gente? Recente. Aqui ele está todo, né, escrito em inglês, né? Esse ferrolho de um baú. E aqui tem moedas e patacas, moedas de 1790, moedas do ano da República de 1889. E aqui nós temos a Viagens da Minha Terra com Visconde de Garret. É uma escrita, é uma literatura da época também muito importante. E temos aqui vários objetos, estribo, bride, usado em montaria, cadeados, alguns tipos de chaves, tesoura de tortura. Esse tipo de tesoura, segundo o doador, ele foi usado para puxar os lábios, o nariz, a língua, o bico do seio das escravizadas. Olha só como era usado para tortura. Então, aqui do lado, nós temos o que chamamos de uma casa de taipa, uma casa de pau a pique. É o tipo da morada dos sertanejos. Então, lembrando a balaiada foi feita por, né, vaqueiros, mestiços, ex-escravizados, né, índios, brancos pobres, e eles moravam numa casa nesse formato, com esses objetos. Aqui você tem o pilão, a lamparina, a panela, o cofo, o balaio, certo? Agora eu gostaria que vocês olhassem aqui para trás, certo? Temos aqui, olha, as palmeiras, lembra a terra do poeta Gonçalves Dias, né? Lembra a canção do exílio, todos vocês sabem. Vamos lá, minha terra tem? Onde canta? As aves que aqui gorjeiam. Então também tem outros poemas dele, o Canto do Piaga, a Canção do Tamoio, Se Morre de Amor, Olhos Negros, Olhos Verdes, Ainda Uma Vez a Deus, é uma das que eu mais sou apaixonada, tá? Então as ocas formam o conjunto das tribos dos índios Timbiras, Gamelas e Guanarés, que foram os primeiros habitantes, né, da nossa cidade, assim como o Brasil, os primeiros habitantes foram indígenas. O rio Itapecuru, novamente lembrando para vocês, o rio das Pedras Chatas, lendas locais, que eu vou contar lá fora. Essa é a lenda da sereia prisilina, né, que os cabelos eram fios de ouro. Temos aqui os pescadores, igrejas como a de Nossa Senhora de Nazaré na Trezidela, o meio de transporte. Tivemos lanchas que navegavam sobre o rio Itapecuru. E uma curiosidade, o rio Itapecuru chegou a ter em alguns espaços, lembrando a parte ambiental nossa, que vocês estão visitando hoje também, mais de 120 metros de largura. É uma coisa assim, é algo impressionante, não é, professores? Mas isso realmente aconteceu. Então, nós temos aqui a rede, onde era feito um enterro, e tinha um ritual, gente. O defunto apanhava de cacete até chegar ao cemitério, para se purificar dos pecados, se arrepender dos bens materiais e não aparecer no sonho dos vivos. Temos aqui as mulheres levando o que chamamos de trouxa para lavar no rio. Temos aqui uma confecção de balaios, de roupa de vaqueiros. Aqui é uma oferenda, então lembrando um rito africano. Temos aqui mulheres dançando, homens também tocando, né, batendo tambores. O rio, quando tinha muitos peixes, que era bastante abundância de peixes, né? Temos aqui os canaviais, que nós tivemos grande produção de cana. No engenho d'água chegou-se a fabricar açúcar. Tivemos diversas fazendas, a Fazenda do Preto, a Fazenda do Seco, a Fazenda do Prata. Então, diversas fazendas, principalmente na localidade Ouro. E aqui nós temos a igreja de São Benedito demonstrando a chegada dos balaios. E o ano da chegada dos balaios, novamente lembrando, é 1839. Temos aqui o símbolo do movimento balaiado, o cesto de palha, que eu vou já fazer a narrativa do que foi a balaiada. A colheita da cana, a guerra acontecendo na cidade, ela não parou por causa da guerra. A guerra acontecia, mas as pessoas continuaram no seu dia a dia, claro que se escondendo, se protegendo, com mais dificuldades, não é? Então, aqui temos a antiga fábrica de tecidos, que fica lá no centro da cidade, frente à Praça do Panteão, que significa Praça, né, Dias Carneiro, mas já foi Praça da Independência, Praça da Carolina, Praça da Carolinda, Praça Dom Pedro I e Praça Dom Pedro II. Olha o tanto de nome que uma única praça teve. E aqui nós temos as palmeiras da Praça Gonçalves Dias, são conhecidas como Palmeiras Encantadas, porque tem a lenda que um senhor da cidade fez um pacto com o diabo e aguava todos os dias as palmeiras com leite. Enquanto ele aguou, rico ele ficou. Quando ele deixou de aguar uma das palmeiras, ele morreu hora, minuto e segundo que caiu a palmeira. Logo depois, a sua esposa
também não mais aguando as palmeiras, já estava idosa, ela morre e a palmeira cai. Agora vocês me prometam, passa em frente à Praça Gonçalves Dias, né, professora Jeane? Tire uma foto da casa do seu Dá, né, do Senhor da Lenda, e aí, gente, se um dia vocês passarem, a casa do seu Dá tiver desaparecido, certamente a palmeira encantada terá também caído na praça. Todos os dias eu vou lá para ver se ela ainda está lá. Mas eu não posso dizer a palmeira, você que faz a escolha da palmeira encantada, ok? Então aqui a Tita Rego, a autora desta linda obra, que é chamada a obra A Balaiada em Caxias, é um formato, né, feito em xilogravura, é uma matriz original, né, é uma xilogravura. E aqui tem um pouco da biografia dela. A Tita é caxiense, nascida no bairro Cangalheiro, então uma das nossas ilustres, né, caxienses, tá? Então vamos percorrer mais um pouquinho o memorial. Até agora tem perguntas? Alguém tem alguma curiosidade? Tá tudo bem? A dimensão dele eu não saberei te dizer, mas não fica difícil. Nós temos o IBGE, né, como fonte de informação. Você pode pesquisar quantos quilômetros tem o rio Itapecuru, tá bom? Porque são quilômetros, né? Porque são vários metros, né? Tá? Mas depois a gente pode te dar essa resposta. Ó, depois do período que não tinha mais, né, a obrigatoriedade dos senhores e nem o poder deles de possuir escravizados, ele também foi usado no período já que os homens brancos iam trabalhar nas fazendas. Então ele continuou sendo usado. É tanto que ele foi doado para a gente há poucos anos, né? A da baleia também foi chamada de Guerra dos Bentivis, pois aqui em Caxias tinha um grupo chamado Bentivis que lutou contra a nobreza para poder, para eles não estavam aguentando mais, porque eles estavam pobres, porque o algodão estava perdendo seu valor. Sim, nós tivemos a crise do algodão, tivemos também a crise, né, posteriormente nós tivemos a crise do arroz, nós somos a terra dos babaçuais, então os bentivis, né, eram pessoas que lutavam na balaiada, eram os balaios. Os cabanos eram os ricos conservadores que lutavam defendendo a elite, então exatamente. A gente pode chamar também de Guerra dos Bentivis. Inclusive, existe uma escritora chamada doutora Claudete Dias, que ela faz uma pesquisa sobre os bentivis no Piauí, tá? Então, só a resposta continuando. A balaiada, ela envolveu o Maranhão, Piauí e o Ceará. O algodão, ele estava perdendo seu valor porque o seu concorrente, que era nos Estados Unidos, né? Sim. Estava produzindo mais algodão. E aí, por isso, nós tivemos a crise também da fabricação de tecidos aqui em Caxias. A fábrica de tecidos, que funcionou até a década de 60 do século 20, ela perde a sua imponência, o seu poder, ela chegou a ter 350 funcionários ou mais, e ela deixa de produzir por causa dessa concorrência que a gente chama de desleal. O preço baixa e nós não tínhamos mais como exportar. Perfeita as perguntas. Por que os balaios se revoltaram contra os maranhenses no século XIX? Olha só, os balaios também eram maranhenses, porque tinha maranhenses, piauienses e cearenses. Os balaios, a revolta dos balaios, primeiro a gente tem que saber quem eram os balaios. Eram os vaqueiros, mestiços, ex-escravos que fugiam das senzalas, índios e brancos pobres. A revolta deles era porque permeava a fome, a pobreza, a miséria e a opressão. Nós podemos perceber pela presença dos líderes da balaiada. Um líder era o Cosme Bento das Chagas, o negro Cosme, que é chamado de líder das liberdades bentivis. Então, Cosme defendia os escravizados, né, de certa forma, tendo em vista que ele era um descendente de escravos, né. O Manuel Balaio era um artesão, um homem que fabricava balaios, um homem simples, que teve as filhas estupradas e a esposa. Então, tinha, né, também essas consequências de tipo assim, de retaliações, repressões, feitas por pessoas que tinham poder. Porque, né, nós sabemos que nessa história, infelizmente, 2 soldados, né, que depois realmente foram expulsos do grupo, eles estupraram, né, a esposa do Balaio e suas filhas. Então, também tinha algo pessoal, né, de um dos líderes para participar do movimento balaiada, além das consequências da Guerra de Independência do ano de 1823, que muitas pessoas ficaram com dificuldades, né, financeiras. Temos o caso também do Lívio Lopes Castelo Branco, jornalista piauiense, que era um homem de elite, mas que via as injustiças sociais. E, por fim, vou falar do Raimundo Gomes Vieira Jataí, o vaqueiro cara preta. Os vaqueiros queriam condições de trabalho. Então, a balaiada teve várias consequências para que ela estourasse. No dia 13 de dezembro do ano de 1838, na Vila da Manga do Iguará, hoje lugar chamado Nina Rodrigues.
Mais alguma pergunta? Oi? Qual foi a inspiração deles para acontecer essa... Olha só, o estopim da Guerra da Balaiada foi o padre Inácio Mendes de Moraes e Silva, que chamou seu vaqueiro, o Cara Preta, que era o Raimundo Gomes Vieira Jataí, para que ele fosse fazer a venda de um gado. Então, na verdade, já existiam problemas, né, permeando aqueles grupos sociais. Né? De um lado, os conservadores, os ricos, que queriam sempre se manter no poder, controlar tudo, os prefeitos com suas leis arbitrárias, os subprefeitos, e do outro, homens comuns, homens lutadores, que queriam melhores condições de vida. Então, o estopim foi o padre mandar o vaqueiro fazer a venda do gado, o gado foi impedido de ser vendido, porque né, foi o subprefeito da cidade, José do Egito Coqueiro, não permitiu a venda, e assim houve, né, o dia D da balaiada. Mas eu digo sempre, como é teu nome? José Lucas, que a balaiada aconteceria em qualquer momento, não só nessa venda do gado, porque foi uma disputa entre o padre, que era bem-te-vi, e o cabano, que era o subprefeito, e seu irmão, o coronel Coqueiro. Mas aconteceria em qualquer momento naquele contexto social, tendo em vista as mazelas que estavam se sobrepondo sobre aquela sociedade. Podemos continuar? Muito boas perguntas. Adorando, viu? Uma aula mesmo aqui, viu? Com vocês. Obrigada pelas intervenções. Vamos, o auditório tem alguém dentro só? Do grupo de... Deixa eu só pedir bem aqui. E professora, já começou? Já? É que eu queria só mostrar só rapidinho, porque eles estão gravando. Alunos. Bom dia a vocês, amores. Que eles estão... Olha só. Então, alunos, todos... Eu quis entrar aqui nesta sala para mostrar para vocês. Deixa eu entrar todos. Olha, nós estamos neste momento com representantes, funcionários da SEMEC, da Secretaria Municipal de Educação, professores, né, que vão aqui discutir sobre o ensino religioso, né, a disciplina do ensino religioso. É um momento de formação, certo? Gente, o que eu quero mostrar para vocês? Todos já entraram? Todos? Ainda tem lá. Oswaldo, já não, né? Ainda tem gente lá fora? Então, quando o último entrar, me avisem. Sim, temos sim. Aquelas... Na Academia Caxiense de Letras, lá no centro, na rua, Travessa do Desembargador Morato, também tem esculturas no teto das casas. Eles encomendavam essas esculturas, era uma forma de destaque social, de mostrar poder. Gente, olha só, alunos. Então, aqui dentro do auditório, como eu disse para vocês, está acontecendo um momento de formação do ensino religioso, com as professoras aqui presentes. E nós temos aqui estes 3 quadros que representam a arte caxiense, na pessoa do senhor Antônio Oliveira. Aqui o senhor Antônio Oliveira, artista plástico, autodidata, que não tendo a oportunidade de fazer um curso fora da cidade, ele, mesmo assim, ele, né, inspirado, fez esse trabalho, e ele chega a se destacar como artista, ganhando um prêmio em 1999 em São Luís. E aqui ele retrata os fazedores de balaio. Aqui ele retrata o momento que a guerra está acontecendo, que eles estão discutindo sobre a guerra, e aqui o momento do conflito. Vocês veem, podem observar os soldados, conhecidos como Tropa Legalista do Norte, conduzidos pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente foi chamado de Barão de Caxias, também conhecido como Duque de Caxias. Ele é homenageado, vocês são de escola militar, vocês sabem, ele é homenageado em diversas partes do Brasil, com o nome de escolas, de ruas, de praças, de logradouros públicos, e ele é considerado o maior soldado do Exército Brasileiro, e o seu dia é 25 de agosto, que é considerado o dia do soldado, né? Mas ele não é caxiense? Não, senhor professor, ele não é
é caxiense, ele nasce ali entre, a gente diz, um sítio, né? Taquaraçu, se não me falha melhor, entre a região São Paulo e Rio de Janeiro, ali próximo. Então, até a cidade do Duque de Caxias é uma homenagem a ele. Ele também tem homenagem, ele foi presidente 2 vezes, presidente da província do Rio Grande do Sul, e também foi presidente da província do Maranhão e comandante das armas, né? Ele chegou a ter 2 filhas que se tornaram baronesas, a baronesa de Tuiuti e a baronesa de Santa Mônica. O único filho que ele teve, que era Luiz Alves de Lima e Silva, o mesmo nome dele, morre com 15 anos de idade. Então ele morreu em sua própria casa, tendo padre, ele conseguiu fazer um testamento, e na hora da sua extremunção, né, que era comum, as pessoas falavam, né, dos seus feitos, pediam perdão também dos pecados, que todos os seres humanos são pecadores. Então ele fez um testamento, fazendo doação de todos os bens que ele possuía, e tem uma narrativa, um livro do Georg Góes, do escritor Georg Góes, que ele diz que ele não quis ostentação no seu velório, ele pediu que alguns homens simples escolhidos fossem condutores do seu caixão. E aquelas pessoas receberam contos de réis também por participarem daquele cortejo fúnebre. Mas olha a importância dele. O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que tinha Dom Pedro II, o imperador do Brasil, fizeram uma honraria a ele no período da sua morte. E ele foi um dos homens que foi condecorado com inúmeras medalhas, né, um dos militares com inúmeras medalhas, até hoje é reconhecido como o maior, né, soldado do Exército Brasileiro. E dentre essas comendas, ele foi conde, ele foi duque, ele foi marquês e ele se tornou barão, certo? Então, gente, aqui nós temos outros trabalhos que são, aqui na cidade, alguns pontos que podem ser visitados, o Farol, a UEMA, a Universidade, o campus UEMA, onde a maioria dos professores aqui fizeram a graduação, o Memorial da Balaiada, que tem 20 anos, e aqui uma casa que era uma casa que o MEC, né, foi instalado, né, um curso de associação de artesãos, a Academia Caxiense de Letras, fundada em 15 de agosto de 1997, conhecida como Casa de Coelho Neto. Temos também a antiga fábrica de tecidos, que o nome original é Companhia Fiação União Têxtil Caxiense, fundada em 1889 pelo Francisco Dias Carneiro e outros associados que fundaram uma sociedade anônima. E aqui o IHGC, o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, que fica no local que nós chamamos de estação, antiga estação do trem, onde é um espaço onde professores de História e de Geografia, né, que alguns aqui estão representados, eles participam desse instituto. Inclusive, eu estou, né, já membro desde 2014, 10 anos já, né? Eu estava olhando esses dias, dia 12 de dezembro de 2014, eu adentrei o instituto. Tá, então a professora Lourdes pediu um minutinho, né, para falar aqui sobre esse momento, professores, tá? Sim, professora. Para vocês saberem das formações. Bom dia a todos, para mim é uma hora de né? Vocês fazem essas visitas. Caxias também tem outro espaço que ainda não está tão divulgado. Não sei se vocês já ouviram falar na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Já? Não. Fica aqui por trás do Palácio, né, Episcopal, do Palácio do Bispo, certo? E lá nós temos um arquivo, nós temos a história completa de Jesus Cristo, desde o anúncio do anjo a Maria até a ressurreição de Jesus. E hoje, Caxias conta, certo, com o arquivo da campanha da fraternidade, desde 1962 a 2025. Lá também eu convido, né, todas as escolas, depois eu vou mandar novamente o convite para as escolas, certo, para visitar este espaço. Esse espaço é maravilhoso. Lá tem a história do espaço da Gruta de Lourdes. Quem ajudou foi o professor Passinho. E no momento que eu vou dar só aqui uma palhinha, no momento que ele começou
fazer, construir a gruta, no dia seguinte aparece uma mancha. Uma mancha onde foi identificado por todos nós leigos, certo? Católico e evangélico, que ali seria uma mulher. E eu sempre dizia para ele, porque ele chorou, Passinho chorou. Vocês conhecem o professor Passinho, né? Que Deus a tenha num bom lugar. E ele virou para mim chorando e disse: professora Lourdes, é mais uma capela que eu faço, é a gruta, e Maria aparece. Aqui é a sombra. Não foi a imagem, não foi ela espiritualmente, foi a mancha na parede. E parecia realmente Nossa Senhora de Lourdes, certo? Então, o espaço, daí eu digo para vocês, a palavra dele foi essa, a frase dele foi essa: Nossa Senhora aceitou esse espaço como a gruta, espaço dela, que este espaço é em gratidão ao meu primeiro parto, que quase eu morro, e a criança também quase morre, que é meu filho, o único homem que eu tenho, Natanael. E de lá já surgiu vários depoimentos de graças, de curas, de união, certo? E lá também tem os sacramentos, certo? Então, todos vocês sintam convidados. Não vou levar vocês agora, porque só está em casa meu esposo com uma ajudante, certo? E ele atracou um AVC e não tem como ele apresentar para vocês. Mas eu convido aí a professora e todos os professores depois fazer essa visita para conhecer. No dia 24 de outubro, nós teremos um grande seminário da campanha da fraternidade em São Luís. E lá eu também irei apresentar tudo que nós do ensino religioso e da pastoral da educação faz por Caxias em divulgar a evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado e sintam-se abraçados por nós. Obrigada, parabéns. Então, gente, aqui é um momento para vocês verem que dentro do auditório, observarem que dentro do auditório do Memorial da Balaiada ocorrem formações. Ontem nós tivemos formação do grupo de Geografia, teremos de História, temos aqui de Ensino Religioso e temos de outras disciplinas. Então, o Memorial da Balaiada, este auditório é para seminários, fóruns, palestras, debates, cursos de formação. E o importante é que é tudo feito gratuitamente. Neste caso, são partes da Secretaria de Educação, mas outras instituições podem utilizar também. Agora mesmo eu tenho a agenda da ARGEP e tem escolas, outras privadas também que podem utilizar, tá bom? Então, para vocês entenderem a importância de termos um espaço que serve a toda a comunidade. Vocês, tendo um momento na escola que queiram expor aqui, vocês podem solicitar. Então, professores, bom curso, tá? Bom treinamento. Olá! Eu vou só pegar documentos históricos para mostrar para vocês aqui. O Memorial da Balaiada, ele tem um centro de documentação, porque ele foi pensado como um museu-escola e um centro de documentação. Nós temos para mais de 5.000 documentos desse tipo. São documentos do século XIX, que podem ser inventários, procurações, testamento, alvarás, carta de liberdade. Todos esses documentos, eles são utilizados para pesquisas de diversas áreas, vários cursos, vários pesquisadores vêm até aqui, professores muitas vezes mestres, doutores, alunos em geral, e vêm de outras cidades fazerem pesquisas também. E temos aqui o resultado da transcrição de documentos do tipo que eu mostrei para vocês, que é aqui, documentos da nossa história. Então aqui nós temos 85 documentos, eu conheço todos, eles são inventário, então aqui um inventário de 1747, da primeira metade do século XVIII. Então mostra a importância
que a cidade de Caxias teve historicamente, narra feitos de pessoas da cidade, descreve também o dia a dia, que tem documento de escravizados, como o Antônio da Nação Boinô, a Teresa, Cabundá. Temos também um documento que fala de um membro da Balaiada, que era o jornalista Lívio Lopes Castelo Branco, que foi um dos líderes do movimento. Temos documento do pai de Gonçalves Dias pagando taxa sobre escravizados. Então é muito importante também utilizar a biblioteca do Memorial da Balaiada. Nosso foco é a história da cidade e a história da Balaiada, certo? São os assuntos que nós trabalhamos aqui, correto? Então, se vocês precisarem, também podem chegar aqui, tudo é gratuitamente. Solange, guarda lá. Então, nós vamos agora passear aqui na parte externa. Só tá contigo meu celular, né? Deixa eu... Aqui nós estamos vendo, né, olhando agora, visitando a parte externa do Memorial da Balaiada. Temos os Jardins da Balaiada, onde nós encontramos esculturas de balaios. Aqui é a escultura do líder Cosme Bento das Chagas, conhecido como Negro Cosme, o líder das Liberdades Bentivis, e ele trouxe mais de 3.000 homens para o movimento Balaiada. Lá ao fundo a escultura quebrou. Nós estamos aguardando ser feita outra, já foi encomendada. Era o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cujo apelido era Balaio. O Balaio é quem dá nome ao movimento Balaiada, pois antes dele entrar no movimento, a guerra já tinha começado, mas não tinha nome ainda, certo? Era apenas uma guerra. E o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira foi um dos grandes líderes do movimento, inclusive é ele que dá nome à guerra. E agora vamos conhecer o jornalista Lívio Lopes Castelo Branco, que era do Piauí, da cidade de Campo Maior, e ele chegou a trazer 600 homens para a Guerra da Balaiada. Lá ao fundo é o Cara Preta, lembra do vaqueiro que nós comentamos sobre ele há pouco? O Raimundo Gomes Vieira Jataí, cujo apelido era Cara Preta, era funcionário do padre Inácio Mendes de Moraes e Silva, que encomendou para ele a venda do gado, na Vila da Manga do Iguará, lugar onde começou a balaiada, no dia 13 de dezembro do ano de 1838. Então, vocês já sabem do estopim da guerra, né, que foi o impedimento da venda do gado. O gado ficou solto e aí eles foram presos, os vaqueiros. O padre pediu, ordenou que outro grupo de vaqueiros invadisse a cadeia pública e aí começou a balaiada, que durou 3 anos. Vocês já estudaram sobre. Morreram entre 10 e 12 mil pessoas. E uma curiosidade, quase não se fala das mulheres na balaiada, mas elas estiveram. Elas estiveram acompanhando seus maridos durante a fuga, cuidando das crianças, que também a família inteira ia junto, muitas vezes porque estava sendo perseguida. Elas faziam as comidas, elas também ajudavam, acoitavam aqueles fujões, muitas vezes, né, as pessoas chegavam em alguma residência, o homem estava trabalhando, só tinha mulher, muitas vezes ela escondia os líderes do movimento, porque elas acreditavam no movimento, certo? Então existiam-se mulheres, e aqui tem um livro chamado Documentos da Balaiada, que é uma compilação de documentos feito pela estudiosos da Universidade Federal. E nessa pesquisa nós temos lista e nome de pessoas capturadas, homens, mulheres, escravizados, fujões, né, que estavam capturados. Então temos muitas informações nesse sentido. Por isso que eu disse da importância de visitar a biblioteca do Memorial da Balaiada em Caxias. Vamos agora visitar o quartel, o antigo quartel. Aqui no Memorial da Balaiada eles ficam localizados no quartel da Polícia Militar. Sim, que é o quartel da Balaiada aqui. Eu vou já dizer. Vamos pegar a sombrinha aqui, só não pode sentar nas muretas, tá? Nós estamos em frente às ruínas,
as ruínas do antigo quartel da Balaiada, certo? Então, as ruínas do antigo quartel da Balaiada, o local, ele foi construído, ele foi edificado no ano de 1823. Então, vocês estão pisando num local que tem 201 anos. 2 séculos de história, não é isso? E aqui foi feito por mão de obra escravizada, tá? Essas pedras foram trazidas, né, pelos escravizados. O trabalho com orientação de alguns engenheiros que nós, infelizmente, não temos esses nomes, mas existe um documento que é a planta baixa de como foi planejado o quartel, o antigo quartel, e existe também uma fotografia no livro de Milson Coutinho, que é como seria o quartel no passado, tá? Depois vocês podem também dar uma olhada. E aqui eram várias salas, aqui só resta esta, mas o quartel era enorme, tomava praticamente, nós dizemos, a área que tem o mirante era quartel. É por isso que durante a construção do mirante, em 2018, foram encontradas balas de canhão lá, não é isso, professora Jeane? Então, é muito importante o espaço que nós estamos, por isso que eu falei na chegada de vocês, que é um sítio arqueológico, certo? Que se fosse feita outra escavação, encontraria outros objetos. E é uma curiosidade, aquela escavação que vocês viram lá, ossos, preta, desse lugar onde hoje está o Cara Preta, não tinha jardim, e aí foi feita a escavação por curiosidade. Eu assisti, eu não participei, mas eu estava cursando aqui, né, a professora Jeane vai lembrar também, né, professora? Que ela, né, soube, se não assistiu, mas soube dessa escavação, muita gente, muitos caxienses souberam, ouviram, eu vi, né? Você viu também, né, professora? Eu só não participei. Exatamente. Uma curiosidade que um aluno há pouco me falou, o nome do morro. O morro já foi chamado de Morro das Tabocas, Morro da Pedreira, e hoje e agora é conhecido como Morro do Alecrim. E é conhecido como Morro do Alecrim agora que eu digo, mas é há 200 anos. Por quê? Quando João da Costa Alecrim lutou na Guerra de Independência no ano de 1823, porque nós tivemos a chamada Batalha do Genipapo, que era uma guerra de independência que estourou no Piauí, não é isso, professores? Então aqui, quando o Major João José da Cunha Fidier foi derrotado, entregou suas armas, foi aqui no Morro do Alecrim. Então o morro passa a se chamar Alecrim, em homenagem a João da Costa Alecrim. Mas já foi das Tabocas e da Pedreira, os antigos nomes do morro. Certo? No passado, dizem que quando a cidade estava se desenvolvendo, isso digamos no início, ali ainda meados do século XIX, aqui em cima tinha casas de campo, as pessoas construíam belas residências no centro e alguns com condições faziam casas aqui de passeios de fim de semana, os ricos. Então aqui antes desses moradores atuais que nós conhecemos, tiveram outras residências. A cidade de Caxias ela passa por diversas transformações, como vocês sabem. Tanto espaciais quanto de construções, né, que foram feitas de locais que a gente conhece hoje. Ainda resistem muitos casarões, sim, mas muitos já foram, né, já estão desaparecidos. Por isso, a importância desse projeto de vocês, dessa visita, desse passeio, desse reconhecimento do que a cidade possui. Vamos agora visitar a praça. Professor, tombado, um tombamento feito em conjunto, o ano foi 1990 desse tombamento, e aí foi feito em conjunto, não foi individual. Aqui mesmo, as próprias ruínas do antigo quartel da Balaiada, elas são tombadas pelo Estado e pelo município. Então, ela é responsabilidade tanto estadual quanto municipal. Mas as igrejas, elas foram tombadas todas juntas, as praças, né, as casas imponentes lá do centro. Então, é preciso que também tenha um maior rigor nessas leis, nesse controle, nessa visitação e observação para que não sejam destruídos. Aqui existe um grupo na Secretaria Municipal de Cultura, de Turismo e Patrimônio, e esse grupo do patrimônio, eles tipo assim, embargam obras, se necessário for, tipo assim, um exemplo de um embargo de obras. Aquele casarão lá que só é tijolos, que não foi feito nada, aquela construção, ela foi embargada. Por quê? Ela não estava condizente com os princípios exigidos para uma construção na margem, né, na beira, na encosta de um morro, não é isso? A palavra seria esta. E ela foi proibida de ser concretizada. Então, o dono construiu até aquele ponto e depois a lei, né, alguém foi lá e disse, você não pode continuar construindo porque está destruindo a encosta do morro. E ficou lá parada, não vai ser nada, né? Fica lá até que alguém resolva fazer algo que seja adequado. Quando você compra uma residência no centro, um casarão antigo,
imediatamente a equipe do patrimônio vai até você e diz que você tem que manter a frente, tem que manter a fachada, tem que conservar parte daquele imóvel, um certo aspecto daquele imóvel. Por quê? Porque ele é um patrimônio. E o patrimônio, ele vai sendo constituído a partir também das pessoas. Você, por exemplo, as ruínas do antigo quartel da Balaiada, ninguém pode destruir, faz parte da nossa história, tem todo um contexto histórico, uma identidade construída pelo povo. Então as pessoas sabem que aqui foi um antigo quartel, construíram uma identidade, a gente também cria uma relação de amor, né, professores, podemos dizer assim, de afinidade, de afeto. Então se torna patrimônio. Muitas vezes você tem, digamos, um comércio lá na sua rua que é um casarão, e você desde criança vê aquele local, aquilo você vai desenvolvendo uma afinidade, um afeto, um carinho, um respeito por aquela construção. Então aquilo ali para você é um patrimônio, é algo que é afetivo para você, mas ele pode não ser um patrimônio da cidade. Mas no momento que for destruído, você vai sentir falta. Então tem locais que não é só seu afeto, não é uma identidade só sua, é do povo. Então pontos que são escolhidos pelo povo, que se torna patrimônio, ele não pode ser destruído, tá? Então é importante, assim, a gente, né, conhecer e não é, Jeane? Né? Exatamente, professora. Para valorizar, né, e preservar esses bens. Tem outro, vou pegar outro. Não. Pode ficar aí. Tá. Mas é como a professora Jeane disse, esse projeto... Professora, eu queria que a senhora dissesse o nome do projeto para eu... Assim, só vou ligar aqui para a senhora. Pode tirar. Assim, o projeto eu sei que trata da questão do... Não sei se o nome... Quem quiser interagir com a professora, a partir de agora pode usar esse microfone aqui, tá? Tá. Então, o projeto, como ela falou, é um projeto que visa, né, professora, reconhecer o patrimônio material e imaterial da cidade, não é isso? Exatamente, né? Esse projeto ele existe, né? Há algum tempo na escola, é uma parceria com o projeto Deborarte. Então a gente tem trabalhado essa questão da cultura caxiense. Ano de 2022, nós fizemos um documentário aqui, exatamente nesse espaço aqui, onde ele foi exibido no dia da culminância do projeto. E esse ano nós estamos com foco nos patrimônios naturais, né, como a Veneza, o Iamu e outros bens naturais que nós temos aqui na nossa cidade. Então, o objetivo principal do nosso projeto é conscientizar os alunos da importância da preservação e da valorização desses patrimônios que nós temos na nossa cidade, né? É conhecer para valorizar. Por isso, a importância do passeio, para que esses alunos eles tenham esse conhecimento, né? Para que eles possam ter essa consciência da valorização, né, desses bens materiais e imateriais que nós temos, porque nós somos ricos, né? A nossa história, né? Nós temos tanto, né, a falar da nossa história, na literatura, na arte, né, as danças, as músicas e esse patrimônio, esses casarões, o centro histórico da nossa cidade. Então, nós somos ricos, né, em patrimônios, né? Então, a finalidade maior, né, do projeto é exatamente esse, né, para que os alunos tenham esse conhecimento e possam, né, contribuir nessa valorização e preservação desses bens. Então, como a professora Jeane falou aí do projeto, nós também temos que observar, por exemplo, o espaço onde nós estamos hoje, ele é um local assim que tem uma certa arborização, né, professora, no tocante aqui a esse aspecto natural, né, falando da nossa natureza. Então você vê aqui o cuidado mesmo aqui que eu posso colocar do memorial, ter um jardim, ter essas plantas em torno para que vocês cheguem, para que os visitantes cheguem, a gente tem uma sombra. Então, ali o mirante que você vê que são árvores naturais, quando ele foi construído não foi derrubado nenhuma árvore. Eu achei, né, muito interessante essa construção que preservou, que o arquiteto, né, que o engenheiro se preocupou em realmente deixar o que era natural existente ali. Hoje nós temos várias aves que são trazidas para cá, que estão, né, sofrendo algum problema no meio ambiente, como uma preguiça, por exemplo, foi encontrada, que estava no período do incêndio, outros animais e aves, mas também nós temos aqueles que chegam por causa do local,
são atraídos pelo local, porque tem água, tem um riachinho, que é o Riacho dos Balaios, que nós vamos já visitar. Então, é um ambiente aprazível, importante, que a gente deve conservar. Então, vocês, nós, cada um de nós deve sempre cuidar daquela árvore que você tem no seu quintal, na frente da sua casa, não é isso? Nas praças, se vê alguém queimando, alerte, se vê alguém derrubando, alerte, denuncie. Às vezes a gente não pode falar para a pessoa que ela pode te agredir, sei lá, ela pode reagir de forma diferenciada, mas você pode denunciar anonimamente. Para quê? Para que aquele objeto que pertence ao meio ambiente, aquela árvore ou aquele animal, seja, né, conservado, seja preservado, tenha vida, tenha direito à vida igual nós temos, né, que nós lutamos pela nossa própria vida, pela nossa própria existência. Então, a cidade de Caxias, o Ibson Carvalho, o escritor e poeta, ele fala de cachos. Então, a cidade, ela tem origem no nome de uma planta. Então, tem um escritor, eu gosto sempre de citar ele, professora Jeane, o Quincas Vila Neto, ele diz assim: minha cidade tem nome de flor, ela é feita de água, ela desliza e ela deságua na foz do meu amor. Então, por sermos o nome de uma planta, mais importante ainda, vamos dar ao nosso meio ambiente. Caxias tem perdido muitos assim, veios de água, que a gente chama, muitos riachos que são destruídos, que são poluídos. Às vezes eu passo, saindo do meu bairro, eu moro no Itapecuruzinho atualmente, e tem muita gente jogando lixo nos riachos. E é interessante, né, professora, só para complementar, que Caxias também é conhecido como a terra das águas cristalinas por conta disso, né? Perfeito, professor. Terra das águas cristalinas, eterna princesa do sertão maranhense. Então, para ser princesa, você não vai ter só os grandes escritores e poetas, você tem que ter também uma beleza exuberante, natural. As pessoas hoje, os turistas, quando chegam aqui, eles se impressionam com a manutenção, com essas árvores que temos aqui, as plantas, os rios ainda, porque dos locais que eles estão vindo é uma cidade de pedra, que a gente chama uma cidade só de concreto, né? Só com prédios, com apartamentos. Então, eles chegam aqui, eles respiram um ar puro. E nós temos que manter essa cidade nesse estilo. Pode ter novas construções? Podem, mas tem que ser adequadas ao meio ambiente que nós estamos instalados. Então, vamos à Praça Duque de Caxias. Perfeito. Gente, novamente, quem quiser interagir, perguntar alguma coisa, se aproxime de mim e pegue o microfone, tá? A gente vai ficar. Oi, pessoal. Oi, amor. Ali é um filtro, na verdade. É um filtro encontrado em fazenda. Bom dia, seu Antônio. Sim. Obrigada. Aqui nós estamos, gente, num atrativo turístico chamado Rua das Sombrinhas. Quando nós falamos dos espaços de visita na nossa cidade, nós temos muito patrimônios naturais, como nós estamos mostrando para vocês, né? E, ao mesmo tempo, podem ser artificiais, pode ser algo construído para embelezar um pouco mais a cidade. Então, aqui tem sido um local de festa, de evento, de comemorações, de apresentações. Muitos de vocês já vieram receber a boina aqui, né? Teve um grupo que veio, lembro, não é, professora? Então, é muito importante, são outros atrativos que a cidade ela vem trazendo, para que tenha diferenças, que tenha mais atrações num ambiente como esse, que é um parque de visitação, né? Então, nós vamos aqui à praça, como eu prometi para vocês. Vamos ficar aqui à sombra, aproveitar a sombra dessas árvores? Olha só que delícia, né? Nós só temos essa possibilidade porque temos árvores, não é isso, professor? Exato. Estão sentindo, gente, a diferença de lá para cá? Como a gente já chegou num local ventilado, com sombra, não é isso? Então não dá, não se pode conceber a ideia das pessoas destruírem nossas árvores, não é verdade? Então, olha só, aqui nós estamos na Praça Duque de Caxias, em homenagem ao coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que, como eu disse há pouco para vocês, era o comandante das armas e presidente da província do Maranhão. E aqui tem um busto em homenagem a ele. Ele está ladeado por 2 canhões, um dos canhões original da Guerra da Balaiada,
E a cidade também tem muitas praças. É importante esse local de praça, por quê? Por causa da sociabilidade da comunidade que mora em torno. É na praça que você pode sentar para ler um livro, é na praça que você pode caminhar com um carrinho de bebê, ou botar a criança para correr, para jogar uma bola, né, para interagir, para brincar com outras crianças. Os idosos podem sentar e conversar. Nós, vocês jovens, podem também bater um papo num local seguro, né, conversar numa praça, em frente à sua casa. Então, gente, é muito importante. Outra coisa que eu peço sempre para os alunos, e eu quero que vocês façam isso, porque eu sempre digo, nós professores, nós passaremos, né? Nós vamos envelhecer, o nosso tempo, né, produtivo, né, professores, vai passar, mas nós estamos deixando esse legado, que é o nosso ensinamento. Vocês é que vão dirigir a cidade, é que vão estar vivenciando a cidade, né? E aí precisa o quê? Conhecer as praças, saber o nome dos locais. Então, algo que eu sempre peço, quando na frente da sua casa tiver uma praça, aprenda o nome. Ela é em homenagem a quem? Estude o nome daquele patrono para você saber por que ela é em homenagem a ele, tá certo? Para você compreender, para quando alguém chegar e perguntar, você saber dizer. Então, Caxias tem muitas praças. Eu fui criada ali na praça, próxima à Praça da Matriz, né? Vivi 20 anos ali, 15, porque eu vim com 5 anos, né? Eu sou de Parnarama, Maranhão. Minha cidade é banhada pelo rio Parnaíba. Então, eu sou uma cidade, um lugar, a pessoa gosta muito de rios, né? Aqui o Itapecuru. Então, nesses 15 anos que eu morei ali, eu frequentei muito a praça, eu passei muito pela praça, até hoje eu passo por lá. Então, eu tenho paixão por aquele lugar. A mesma coisa eu quero que vocês despertem, paixão pela rua onde vocês moram, pelas praças próximas às casas, as igrejas, sejam evangélicas, sejam católicas, sejam outras religiões escolhidas por vocês, tá? É muito importante. E aí, vocês também vão, aos poucos, sabendo a história das pessoas que fizeram aquele lugar. Aqui em frente temos o campus UEMA, que também se preocupa com a preservação do meio ambiente, já que vocês estão focando a parte, né, ambiental. As árvores aí do Mirante, elas foram catalogadas por alunos do curso de Biologia. É importante catalogar. Nós vamos dar uma olhada que as árvores têm os nomes científicos, tem um nome vulgar, e tem um nome que a gente, né, tem 3 nomes lá, a gente vai já dar uma olhada. Então vamos parar em uma das árvores e dar uma olhada, tá bom? E agora eu faço um desafio. Deixa eu ver. Alguém. É umbaúba, né, professor? Alguém vai procurar um pé de umbaúba. Então é um desafio. Quem encontrar, só pode ser um, vai ganhar um postal. É o desafio do momento. Então vamos ao Mirante. Procurar a árvore. Imbaúba. Imbaúba. É uma pronúncia. Imbaúba. É uma árvore. Quem localizar. Tá. Imbaúba, né? Imbaúba. Imbaúba, é porque eu fico umbaúba, imbaúba. Mas eu acho interessante ela por causa da folha. Deixa aí, vamos lá, o desafio. É uma árvore que aí você vai ter que dizer ali. Ela não vai estar com o nome, talvez. Você chega e diz, esse aqui que é um imbaúba, eu vou dizer sim ou não, tá? Viu? Não é. Isso aqui não é. Ó, já tem uns correndo lá. Tem que parar e mostrar. É grande. É média. Eu acho que eu tô pensando. E aí? Eu vou esperar a resposta, né, professor? Tem que esperar. Eita, olha lá, ó. Bom dia. O professor me ajude, o senhor conhece. Cadê? Não. Não. Eu só sei do lado que eu... É médio porte. Acharam. É pra lá mesmo. Não é, professora? Achou? Não, achou junto. Meu Deus do céu. Não achou junto. Pronto. Achei, Ó, vamos agora com fidelidade, porque eu preciso da resposta. Os 3 acharam? Foi! Pois você, também, os 4. Então o grupo encontrou, pois o grupo vai levar o postal. Parabéns, vamos lá, gente, dá parabéns para ele. Para eles. Então eles 4 na saída me cobrem, tá? Pronto, isso aqui vamos jogar ali no lixo. Gente, vamos então fazer, olhar a cidade de cima, né, Jeane? Para eles olharem, ó, todo mundo aqui, tá o grupo?
Tem gente, já tem gente lá. Ó, amores, nós vamos subir aqui no mirante, para que a gente observe de cima do mirante a cidade no seu todo e como ela está arborizada, tá bom? Vocês vão dar uma olhada e perceber. Pessoal, olha, ao subir aqui, o nosso olhar vai ser para o meio ambiente, como está a questão das arborizações, tá? E aí nós vamos olhar que tem locais que tem menos árvore, e aí vamos ser mais quente, né, professora Jeane? E tem até a Rua do Sol. E tem locais bem arborizados que você vai entender que é mais frio. Lembra que quando a gente chegou lá na sombra daquelas árvores, a gente sentiu uma friezinha melhorzinha, uma ventilação, um bem-estar, não foi? Nos sentimos melhor. Então vamos subir com os bombeiros, porque também tem toda uma questão de segurança. Vamos lá? Lá em cima a gente divide daquele jeito, viu? Ailton e Flávio. Gente, olha, alunos, vocês já sabem que ao subir nós não vamos tocar nas paredes, nas grades da passarela, nós vamos ficar bem comportados, isso é certo, opa! E os bombeiros, o Ailton e o Flávio vão estar conosco, para nossa segurança. Lá na metade do percurso, nós vamos dividir. Uma turma vai até lá na ponta, dá uma olhada, presta atenção na arborização, observa os lugares menos arborizados. Eu queria que a primeira turma que fosse lá, fosse os alunos que aqui estão do 6º e 7º ano. Então vamos ficar à sombra, né? Vamos sim, professor. Então vamos dividir a turma aqui, gente, ficar na sombra. O professor vai lá. Então, professor, eu vou também, né? Para ver essa observação. E os demais podem fazer um passeio aqui, professora Jeane. Você acompanha, né? Tá certo? Então, eu vou lá, professor. Vamos lá, vamos dividir. 6º e 7º ano. 6º e 7º. Eu também quero saber o que é a curiosidade aí. Eu fico curiosa. Professora, foi tão difícil de encontrar. E você já conhecia a árvore? Eu já tirei foto nela. Eu acho muito bonita. E ela folha larga, né? Eu me esqueci. Meu animal favorito daqui é a Jade. É a Jade. Onde é que ela era encontrada? Ai, que legal. Que era por ali. Por ali, né? Porque eu gosto muito daquelas árvores. Olha, que bom. Muito bonita. Aí um dia eu pesquisei o nome dela. Foi bom o desafio, não foi? Foi. Acelerou. Mais ou menos. É bom, né, professor? Esse desafio é bom. E outra coisa, mostra, você já se preocupa em saber o nome das árvores, né? Identificá-las. Antigamente as pessoas sabiam muito mais, né? É que a pessoa não se interessa. Eu pensava que era aquela porra ali. Aí eu olhei aquela ali, ó. Eu acho muito bonito. Nós começamos a olhar as placas. A arara azul, a Jade, ela gritou. Aqui, ó. Baúba aí, ó. O meu pai já pegou ela no dedo. Ai, o que tem uma aranha? Cuidado, só não coloca para não correr o risco de derrubar lá. Vamos, gente, vamos. Gente, mas olha como é arborizado nossa cidade. Isso é bom pra gente ver, não é? Sim. Você consegue ver o tanto de árvore, apesar de olhar, ó, pelo centro já diminui, não é? Agora, a observação. Pessoal, por que eu escolhi que viessem aqui os alunos do 6º e 7º anos que estão aqui conosco? Os alunos do 7º ano, recentemente a gente estudou os domínios morfoclimáticos, não foi? Estudando os domínios morfoclimáticos, nós vimos que o Maranhão está numa faixa de transição, conhecida como Mata dos... Beleza. E a gente vê presente aqui, no Memorial da Balaiada, vegetações, como a professora Messilene falou, que representam essa transição. Nós temos aqui, árvores que são típicas da Caatinga, né, do sertão que é aqui próximo a nós,
Nós estamos no meio norte, falando agora do Nordeste, mas nós temos aqui árvores típicas da Caatinga, como nós temos bem aqui do lado. Bem ali, ó, vocês estão vendo, tá aparecendo uma faveirinha lá, ó, lá uma favazinha preta lá, vocês estão vendo? Aqui é muito conhecido popularmente como unha de gato, mas ela também pode ser chamada de sabiá. Em muitas regiões do Piauí e do Ceará é conhecida como sabiá. Ela tem é uma árvore caducifólia, né? As folhas caducam, caem num período bastante seco para poder economizar água. Nós temos aqui o angico, é um outro exemplo também de vegetação típica da região Nordeste, dessa faixa de transição, também caducifólia. Nós temos lá a umbaúba, é muito conhecido pelas pessoas da zona rural, chamam imbaúba. A umbaúba ela já é uma vegetação comum na nossa região aqui, mas ela é típica mesmo da Amazônia, certo? E bem ali atrás, no início, aqui do ladinho é o que nós não temos, mas nós vimos ali várias árvores do tipo ipê. O ipê, nós temos o ipê roxo, o ipê amarelo, todo mundo conhece, né? Então é uma árvore já típica do Cerrado. Então a gente vê representado só aqui no Memorial da Balaiada, né, árvores que têm a representatividade do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia, o que representa a nossa área de transição. Agora prestem atenção num detalhe aqui muito interessante que o Memorial da Balaiada proporciona para nós. Alunos do 6º ano, nós não estamos vendo lá as 4 principais formas de relevo? Não foi isso? Planalto, planície, depressões e montanhas. Se vocês observarem aqui onde nós estamos, é um lugar daqui para frente plano, mas bem mais elevado do que a parte lá de baixo, não é? Sim. Se vocês olharem para lá, é descido, então é escarpado. Se vocês olharem para cá, é escarpado. Para nossa frente é escarpado, ou seja, é rampeado, é o morro, é a rampa. Então, elevações de topo plano, mais ou menos plano, delimitado por escarpa. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma pequena representação de planalto. E foi usado durante a Guerra da Balaiada como ponto estratégico, porque daqui era possível ver os balaios, já ver os balaios que se aproximavam. Então era um ponto estratégico. A geografia ajudou muitos militares nessa questão, não é isso, professora? Né, professor, eles colocaram canhões direcionados para o centro, né, assim como para a igreja até, né, dizem, apontados para lá, exatamente porque era a forma também de controlar, mesmo que eles não detonassem, porque tinha, né, a igreja, digamos, mas eles estavam ameaçando. E aí os soldados ficaram aqui porque era estratégico, era de observação também. Aqui eles tinham todo o controle da cidade. E aí, como o professor colocou, nós temos também uma poesia, eu gosto muito de poesia, Gonçalves Dias diz assim: quanto és bela, ó Caxias, no deserto entre as montanhas, derramada entre vales perenais. Aí fala do que o professor está colocando no ensinamento dele das aulas de geografia. Viu, pessoal? Então... Bom, né? Que eu aprendi foi muito certo? Olha, e o outro detalhe. Agora, depressão. Nós temos aqui um exemplo de depressão. As depressões são áreas cujo relevo é mais baixo do que as que estão ao seu redor. Todas as águas, os rios, não correm para o lado mais baixo do relevo, nós não vimos isso? Elas correm sempre para o lado mais baixo, pela gravidade. Os rios vão sempre passar na área mais baixa, e o nosso rio passa na área mais baixa de Caxias. É como se o centro da nossa cidade, a parte mais próxima do rio, fosse uma depressão. Quer que eu prove? Aqui não é um lugar mais alto? Sim. Olha lá na linha do horizonte. Lá também é mais alto, né? Então, o grande espaço de Caxias parece ser assim uma enorme depressão. Certo? Lá do lado, lá onde a gente vê lá, sim, áreas mais elevadas com topo mais ou menos plano, delimitado por escarpas, declive. Como aqui. Agora já o centro grandão aí a gente vê que é, né, uma parte mais baixa do que as que estão ao seu redor. Essa parte daqui da escarpa até chegar lá na margem do rio pode ser também colocado como planície, mais ou menos plana. Vejam bem, a área do rio, onde o rio corre lá, é a depressão. Agora essa área daqui até lá a gente já chama de planície. Lembra do intemperismo? Lembram? A gente falou? Então todas as ações da água da chuva, tu tira os sedimentos daqui e deposita na parte mais baixa do relevo. É isso, só para poder a gente enriquecer. E aí, só para eles também saberem uma curiosidade, que nós não vamos até lá, a praça ali Gonçalves Dias, onde tem as palmeiras, lá sim, perto, lá próximo à casa dos estudantes, tem uma galeria. Então, construídas próximo à praça. A praça era em cima de um lago, que
que era o Lago da Pouca Vergonha, que corria um riacho, né, professor? Que é o Sim. Riacho da Pouca Vergonha. Então, é como o professor vai falando, as águas, né, os incrementos e tal, os excrementos desciam, e hoje lá é uma galeria, a gente pode, e quando for na Praça Gonçalves Dias, dê uma olhada, que é a calçada, a parte alta, mas ainda tem espaço que a gente olha para baixo, né, vendo aonde estão, As galerias. a galeria, onde a água escorre. Tem pessoas até que dizem que tem vários túneis misteriosos, por onde os balaios fugiam. Então a gente também pode imaginar, né, professor, embaixo das igrejas, as lendas, então a gente pode imaginar essas questões. Professora, como nós não vamos até lá, Sim. a respeito das palmeiras lá, a senhora tocar de novo na questão da lenda, da palmeira. Exato, pois é, lá nós tivemos as 3 palmeiras encantadas, de todas aquelas que tem lá, só uma é a palmeira original, tá? Então, quando vocês passarem lá, observe que tem o babaçual, o professor falou, e tem as palmeiras mesmo, que não são típicas daqui, que são as imperiais. E aí você escolhe uma ou toda, fotografa, e a casa do seu Dá é aqui, próxima à igreja, né, na esquina. Tire a foto do castelo. Se um dia você chegar lá, notar que uma palmeira que você tirou a foto caiu, mas a casa ainda está edificada, ainda está no mesmo local, a lenda não se concretizou. A lenda só se concretizará quando a casa do seu Dá desaparecer. Agora eu espero que isso nunca aconteça, né, gente? Porque eu amo aquela casa, tá? Por que o rio se chama Pouca Vergonha? Não, o Riacho da Pouca Vergonha. Dizem que algumas pessoas tomavam banho nu. E aí, nu não tem vergonha. Gostei da pergunta dele. Então, vamos, obrigada. Né? A passarela é a passarela da poesia. Então, nós sabemos que a cidade de Caxias é rica, né, com muitos escritores e poetas, tipo Gonçalves Dias, Teófilo Dias, Vespasiano Ramos, Coelho Neto. Teve também o filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes, que escreveu muitos livros. Então, nós vamos passar na passarela e vamos parar na poesia, para ler a poesia de Vespasiano Ramos. Na entrada, nós temos a de Gonçalves Dias, que é muito conhecida para vocês, que é a Canção do Exílio. Então, nós também temos que ter orgulho desse patrimônio, que no caso foram nossos grandes escritores e poetas. Por isso que também é conhecido como Terra dos Poetas, exatamente. Né? Berço dos Caxias poetas. É berço dos poetas, São Luís é conhecido como Atenas brasileira, né, professor? E Caxias como a terra da poesia. Então, nós vamos parar só para ver que aqui tem a Canção do Exílio, mas nós vamos ler junto, eu e vocês, as estrofes do poema de Vespasiano Ramos, chamado Pobre Amor. Então, vamos lá. Então, aqui temos a poesia de Gonçalves Dias. Vamos ler só um trechinho. Minha terra tem onde canta as aves que aqui gosteiam. Não gosteio como E lá. os alunos da escola militar são os melhores alunos que há. Assim, já tem meu voto. Olha só, aqui a gente vai ler, eu quero um aluno para ler só essa estrofe. Ó, primeira coisa, só uma dica, eu sei que é já. Você vai para o outro poema. A primeira coisa do poema que você tem que ver é quem é o autor. Quem é o autor do poema? Quem é que vai ler? Renato Manassés. Quem for ler aqui, ó. Qual o título do poema? Ó, prestar atenção, amores, alunos. Ó, quem lê poesia tem uma alma leve, é uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, certo? Mais relaxada, né, que a gente diz. É uma pessoa mais acessível. A poesia, ela nos ajuda muito, tá? E quem não gosta de ouvir uma poesia, como eu nesse instante fiz uma para vocês? Diga um pouquinho dela. Aquela casa grande ali fechada era antes uma casa diferente. Um casarão sem grades na fachada, um casarão com pedras reluzentes. Eu vou fazer agora uma declaração para para outra menina. Ela lá, vem aqui, a mocinha lá. Como é teu nome? Marcela. Gonçalves Dias disse para a musa dele, que foi Ana Amélia Ferreira do Vale, a mulher que ele mais amou e que com ela ele não casou. Ele disse assim: enfim te vejo, enfim posso prostrada a teus pés dizer-te que não cessei de querer-te, pesar do quanto sofri. Cruas ânsias enfrentei, dos teus olhos afastado, vieram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Agora fica a dica, leiam depois o completo poema, Ainda uma Vez a Deus. Combinado? Então vamos. Você vai ler. Oxi. Vento só vem com assobios, colhem pipiras e artes de goiaba madura. Criança em mudo, sem cancela, e poesia e ambula dessas coisas. Parabéns, vamos lá.
Vamos para outra poesia. Agora nós vamos ler completa, viu a poesia? Você quer? Você vai. Todo mundo aqui gosta de ler. Adoro quem gosta de ler. Vamos aqui? Tá certo. Bora. Olha, essa aqui, calma aí, nós vamos fazer uma fila. Tipo, cada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, começando com ele. Agora, só 7. Faça uma fila de 7. 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4. Precisa mais de 3. Só mais, precisa de 2. Só uma estrofe. Até aqui, onde. Tá sabendo? Bota o microfone. Quando te me afastaram, que sentimento, que dor. Sei que meus olhos choraram quando de ti me afastaram, pobre amor. Tu surpreendeste cantando meu coração ao luar. Lembro-me bem que foi quando eu vim desabrochando para amar. É grande fatalidade, sem lenitivos a dor. Não seres minha, é verdade. É grande fatalidade, pobre amor. Tua lembrança, formosa, mil desenganos me traz. Nunca mais. Alma ditosa, para teus braços formosa. Nunca mais. O sonho da minha vida, pobre de mim, sonhador. Toda esperança é perdida. Um sonho de minha vida, pobre amor. Por deste essa alma, por deste, esquecendo-te viver, sem um outro amor lhe viesse. Talvez esta alma pudesse te esquecer. Esquecer. Desiludida de te esquecer, linda flor. Eu tenho esta alma perdida. O sonho de minha vida, pobre amor. Jovens, olha a importância. O poema é de um grande escritor caxiense, Vespasiano Ramos. Ele escreveu um único livro chamado Cousa Alguma, e aqui ele faz para a mulher que ele mais amou, chamada Lili Bittencourt. O interessante é que a Lili deu um fora nele e ele não se casou com mais ninguém. Morreu desiludido. É por isso que quando você finalizou aqui dizendo esquecer, desiludida, de te esquecer, linda flor, eu tenho esta alma perdida, o sonho de minha vida, pobre amor. Tá vendo como a gente tem que saber um pouco das histórias, né, professor, desse povo? Não foi legal ler esse poema em conjunto, no coletivo? Então, gente, aqui tem o Carvalho Júnior, que vocês sabem que foi um grande escritor caxiense, que morreu jovem, mas assim, ele morreu, mas está imortalizado agora nas poesias que ele deixou. Então, o Carvalho Júnior escreveu diversos livros, né? E aí ele era descendente ali do mesmo lugar do Gonçalves Dias, né? Exato, né, professor? E a família dele é uma família batalhadora, ele se destaca, a partir dos estudos. E vocês são privilegiados em estar numa escola militar, numa escola de excelência. Aproveitem que vocês terão muito futuro, nós sabemos disso. Já está sendo demonstrado aqui pelas leituras, pela participação, pelas intervenções. Acreditem no potencial de vocês. A professora de história mandou a nossa turma fazer um sobre. E era sobre os patrimônios. Então, eu fui a memória da balaiada. Que bom. Eu sou de Atacunga. Foi? Agora vamos parar no Riacho dos Balaios, viu? Oi? Sei. Quando foi construído eu estava. Olha, gente, olha só, amores, vamos concorrer com os animais, né, e aves. Gente, olha só, gente, como é importante aqui, você apreciar. Esta água está aqui para eles, os pássaros que chegam. Então, nós temos mesmo aqui, mostra o cuidado com a natureza, não é? Olha aí a alegria deles, né? Estão bem alimentados. Maravilhoso esse espaço, né? Daqui a pouco eles ligam o riachinho aí, então dá até vontade de tomar banho. Qual é a sensação que vocês estão tendo? Tipo, pessoal, eu quero a fala de vocês. Lá há pouco nós fomos no Mirante olhar a cidade. Vocês lá sentiram ventilação, sentiram calor, e aqui estão sentindo o quê? Vocês estão
Tá mais Frescor, né? frescor, tá mais ameno, tem uma sombra mais úmido. acolhedora, tá mais úmido. Por conta que as árvores elas estão eliminando água nesse ambiente. Não é isso? E aqui vocês estão notando também, ó, os animais né, matando a sede. A folhagem está bem verdinha, não tá? Vocês estão percebendo? Então aqui, ó, esse ambiente ele é mais acolhedor, né, pra gente, nesse sentido. Então, cada vez mais, alunos, alunas, nós vemos o que é a importância da natureza. Sem ela nós não somos nada, não é verdade? Vocês sabem que a maior parte do nosso corpo é feita por água, não é? Composta por água. Professora, Oi, amor. aqui tá mais frio porque as árvores estão liberando mais oxigênio e umidade. Perfeito, ó. Tá vendo como é bom falar com quem sabe? Vamos lá. Olha que delícia aqui, ó. Aqui. Vamos já conversar com a Jade. Ela é arara azul. Arara azul. Ela é o mascote do museu, do Mirante. Aí tava lá, a Jade, um arara azul, mascote do Memorial da Baleia. Do Mirante, né, que a gente chama. Preservada, né, aqui. Certo. Agora nós vamos acelerar para a gente passear pela cidade, né? Então, gente, vamos agora. Aí você viu, esse viveiro tem várias aves, né? Vamos lá, vamos ver a Jade rapidinho. Sim, oi. Bora, pessoal, vamos. Quando a gente tava passando aqui, né, pra caçar. E aí, gente, bora? Sim, ó, os jabutis é também importante pra gente, ó, gente, olha só, Pessoal. e você vê que cada animal, ele tem, assim, sua função também, não é, na natureza? Então, tipo assim, às vezes a gente vê um urubu, ele come as carniças, né, professor? Ele vai fazendo a limpeza. Exato, tem aqueles que comem insetos, né? Então, a gente precisa preservá-los. Aqui são os jabutis, os coelhos, as araras. A Jade. Ei, Jade, vamos só olhar, falar com ela. Não fica perto, Jade. Onde é que tá minha neném? Nós vamos só dar uma olhada rapidinha. Jade, diga oi para essa turma linda. Diz bom dia, gente, ó. Domesticada. Nós sabemos que o certo mesmo, ela está no meio ambiente natural dela e é que ela vive solta. Ela só fica, né, ela fica livre, ela está feliz, não é? Você vê que ela, se ela não estivesse feliz, ela não ia se aproximar da gente, né, professor? Ela ia agredir, né? Ela ia reagir. Olha que lindo. Então ela fica à noite lá, né, preservada dentro, né, da jaula, por quê? Por causa da segurança. Agora ela está pedindo para descer, você tem que obedecer o que ela pede. Vamos lá, tirar, para cuidado com os olhos. Então, tchau, Jade, parabéns, vamos lá. Tchau, Jade. Vamos lá para o nosso encontro. Eu vou só pegar água para a gente sair. Bora, gente. Até aqui foi ok, né? Valeu. Alunos e alunas, olha só como foi importante vocês conhecerem a história da Guerra da Balaiada, os objetos, cada peça, as intervenções que vocês fizeram, quanto foi importante, quanto foi salutar. Ao mesmo tempo, nós passeamos na parte externa, olhamos os jardins do Memorial da Balaiada, a Praça Duque de Caxias, falamos, né, do Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, de cada personagem da guerra, nós também falamos. E aqui visitamos o Mirante, que é a parte que nós estamos fazendo agora, este encerramento. Vocês observaram árvores, compreenderam mais sobre o meio ambiente, professores, né, fizeram intervenções sobre planaltos, relevos, planícies, sobre o tipo de árvores que temos aqui, foi identificado, né, a unha de gato, a angica, a umbaúba, né, o ipê e outras. Então vocês perceberam como é importante compreender esta geografia, né, deste espaço que está aqui, que estamos nele nesse momento. E a cidade é rica em biomas, né, professor? Essa questão, como diz, a bio é vida, né? Então nós estamos aqui entendendo e compreendendo a nossa vida.
E nós somos essa essência dessa natureza, nós completamos essa natureza que está também conosco, em torno de nós. Então agora nós vamos para um outro ambiente, conhecer a Veneza, conhecer a Maria do Rosário, ver a questão dos mananciais, né, de rios e riachos, né, passamos também sobre a ponte, vemos o rio Itapecuru, e aí cada aprendizado desse faz parte da sua história e faz com que você possa fazer intervenções sempre para melhorar a sociedade. Parabéns pelo projeto do Colégio Militar. Olá, meu nome é Marina Villanova, do Colégio Militar 2 de Julho, CMTB Caxias, e estou fazendo parte do projeto Deborarte. E hoje eu vim contar uma lenda para vocês, que é a lenda da Nossa Senhora das Garrafas. Essa lenda conta sobre aparições de uma imagem aqui em Caxias, em 1948. Essas aparições, elas eram de uma pequena imagem. E essa imagem, ela aparecia para poder avisar as pessoas que não era para elas ingerirem bebidas alcoólicas. Porém, o professor José Mindumbi, ele não acreditou. E um dia, quando estava em uma novena, essa imagem apareceu para ele. E ele gritou, dizendo que estava vendo a imagem. Boa tarde, gente. Eu sou o Guilherme Santiago, sou do Colégio Militar Débora Pereira. Estou participando do evento chamado Deborarte, que é sobre o patrimônio histórico. E aqui estou lhe apresentando a lenda da Igreja do Rosário. Essa lenda, ela é muito famosa aqui na nossa região, pois ela tem muitas versões. Uma das primárias é sobre a versão da Igreja do Rosário dos Pretos, que conta sobre que aqui tinha uma pequena capela onde os pretos eram surrados, batidos, eram maltratados pelos senhores indígenas na época da colonização. E ela ganhou muita fama por seu piso estar levantando e tremendo às vezes. E a mais explicação mais provável nessa versão é que a alma dos negros escravizados, elas sofriam debaixo do piso dessa igreja, tentando se libertar. A outra versão conta a história sobre um padre, que ele tinha uma mãe. Esse padre, antes mesmo de nascer, sua mãe tinha uma má fama de ser muito má, maltratava os animais, pessoas, batia nos seus filhos e etc. Quando o seu filho nasceu tão bom que ele queria ser padre, e ao se tornar padre, sua mãe acabou morrendo. E como ele era de filho da igreja, ele acabou querendo enterrá-la aqui perto da igreja da Maria do Rosário. Enterrando-a aqui, o seu espírito que era muito ruim, acabou se tornando uma serpente, se reencarnando no chão da igreja. E essa serpente acaba crescendo de 7 em 7 anos, que uma hora ela vai explodir a igreja e vai sair pelo teto e vai andar pelas ruas da Igreja do Rosário comendo todo mundo. Meu nome é Luísa Corrêa, sou aluna do Colégio Militar 2 de Julho, Unidade 9, Débora Pereira. Eu sou aluna do 6º ano B. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios fica localizada na Praça Magalhães de Almeida. Foi construída por volta do século XIV pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. Durante a independência do Brasil e a Guerra da Balaiada, o local serviu como depósito de munições. Nela está instalado o relógio de Jong, do ano de 1842. O festejo de Nossa Senhora dos Remédios acontece nos meses de outubro. Meu nome é Micael, eu sou aluno do Colégio Militar 2 de Julho e hoje eu participo do projeto Deborarte, Patrimônio Cultural, e hoje eu vim falar sobre a lenda do anjo da torre da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fala que antigamente existia uma mão de um anjinho na torre da Igreja Nossa Senhora dos Remédios e que em meados de 1957 o anjo aparecia quando era rezado um terço na referida igreja, que é aqui.
e que pombos, em seguida do terço, desciam uma revoada de pombos sobre a igreja, e que antigos fiéis da igreja falam que os pombos entravam na igreja pelas janelas centrais, e que o anjo que descia, vinha coroar a imagem da Nossa Senhora, e que antigamente existia um fenômeno que uma luz do sol irradiava o lugar onde foi construída toda a igreja, e que Dom Luís Amarelinho convocava todos os fiéis da igreja para rezarem o terço ao largo da igreja. Há muitos e muitos anos, começaram a contar a lenda desse lugar. Lembrando que as lendas, elas fazem parte da história de um povo, né? No caso, as lendas caxienses fazem parte da história de Caxias. Aqui, nós temos várias lendas, mas as principais são a lenda da Veneza, o local onde nós estamos, a lenda da sereia Prisilina, que os cabelos eram puros fios de ouro, do bairro Cangalheiro, e a lenda da Megera, mãe do padre, que se transformou em cobra. Atualmente, as 3 lendas estão em cordel. O cordel é escrito por mim e pelo Dr. Estélio Torcato. É vendido no Memorial da Balaiada, para vocês ficarem sabendo. Chega algum turista, né, quer conhecer as lendas, além de ouvir, eles levam escrita, tá? E foi contada aqui, ó, a versão que eu conto foi contada pelo professor, a ele eu faço uma homenagem, pelo meu dia do professor está próximo, ao Manuel de Páscoa Medeiros Teixeira, o professor Passinho. Ele gostava de falar da cidade, de contar as histórias da cidade, e ele tinha um sonho sempre. Bom dia. Tudo bem? De preservar as lendas caxienses. Então, em homenagem ao Passinho, aqui eu quero contar a lenda da Veneza na versão que ele me contou. Então, foi há muitos e muitos anos que chegou aqui neste local, que hoje é chamado de Veneza, um jovem português. O Antônio, muito trabalhador, muito educado, e o Antônio rico, dedicado, aqui ele se estabeleceu, construiu uma linda casa, mas o Antônio era solteiro. E ele já tinha idade para casar, né? E ele dizia, vou me casar, mas só me casarei com a moça mais bonita da cidade de Caxias, a mais educada, a mais prendada, que saiba bordar, que saiba pintar, que saiba cozinhar, conversar bem e ser uma senhora de respeito. E assim ele andou e encontrou uma bela jovem chamada de Mariana. E aí com a Mariana ele se casou. E os anos se passaram e aquele casal feliz, eles muito unidos, tiveram uma bela filha e deram a ela o nome de Veneza. E a Veneza crescia em beleza e em sabedoria. Mas o tempo passou e, infelizmente, a dona Mariana adoeceu. E o senhor Antônio, né, chamou o médico Segismundo e nada de conseguir. Chamou o Cipriano e ele não a curou. Chamou o Antônio e ele não conseguiu curá-la. Chamou o médico Serafim, ele não conseguiu curá-la. Chamou o doutor Pedro e também ele não conseguiu a cura. E assim chamou curandeiros, o Joaquim, o Moisés, o Antônio. Mas chegou um médico, o doutor Paulo, muito famoso, vindo lá de Pernambuco, mas o doutor Paulo também não conseguiu curar. E dona Mariana morreu. E foi um dia triste, muito triste para aquela família. E os anos se passaram. Ele viúvo, ele pensava, os anos estão passando, eu criando minha filha, mas preciso viajar, fazer compras na Europa, em Portugal. E assim, o que fazer? Vou me casar. Ele soube que tinha uma bela viúva na cidade de Caxias. E esta viúva já possuía uma filha. E a filha dela, uma menina muito bonita, muito boa como filha, mas bastante invejosa. E quando ela viu a menina Veneza, ela disse, mamãe, não vou conseguir conviver com a Veneza. Ela é bonita, seus cabelos são longos, ela é muito prendada, ela sabe ler, ela sabe conversar, ela tem muitas amizades. Eu não gostei da Veneza. Mamãe, vamos matá-la. Minha filha, nós não somos assassinas, vamos, mamãe, matá-la. E assim, esperar a oportunidade. Sempre que o
Seu Antônio viajava, botava a Veneza para trabalhar, lavar, passar, engomar, e a Veneza vivia sofrida. E os dias, meses se passaram e a Veneza foi enfraquecendo, eis que um dia o seu Antônio, cadê o nosso Antônio da história? O Antônio disse, mulher, vou viajar, quero que você fique cuidando da Veneza, também da minha enteada, e voltarei daqui a 3, 4 meses. A viagem era longa, gente, era feita de navio, lá para a Europa era muito longe. E assim, o que aconteceu? O seu Antônio viajou. Quando a madrasta se viu sozinha, juntamente com sua... Onde é que está a nossa moça? A enteada, com sua bela filha, elas disseram, vamos pegar a Veneza, e vamos matá-la. E assim pegaram a menina, puxaram, arrastaram-na pelos cabelos e levaram e afogaram no lago da Veneza. Diz a lenda que naquele dia a filha da madrasta disse, mamãe, quero a metade do ouro que está guardado no cofre. Eram muitas moedas de ouro. Me dê, vou para Paris, lá eu vou viver bem. Vou comprar tudo o que eu desejo, jamais voltarei aqui. E assim, a mãe, com medo da filha entregar ela, que tinham matado a Veneza, ela deu dinheiro e ela foi para Paris viver uma boa vida. Eis que a madrasta ficou, a Veneza jazia morta e a madrasta dizia, agora viverei a vida que sempre desejei. Rica, viúva, né? Porque eu acho que ele não voltará mais, já espero que ele morra por lá, assim, era o desejo dela, ela era maquiavélica. E assim, com muito dinheiro. Mas quando chegou a meia-noite do primeiro dia, me ajudem, ela ouvia, madrasta, minha madrasta, me ajudem, gente. Clima de fantasma, se arrependa dos crimes praticados. Todo mundo nessa voz fantasma. Madrasta, minha madrasta, se arrependa dos crimes praticados. E assim, no terceiro dia, ela começou a enlouquecer, se descabelou, gritava, pulava, corria e louca começou a se dissolver em lama e a lama escorreu para o lago da Veneza. Dizem que hoje as águas do lago são as lágrimas da menina Veneza que chora até hoje à volta do seu pai. E a madrasta quer encontrá-la? Vamos até o lago, olhar onde está a lama, lá é a madrasta, que foi transformada em uma lama com teor de enxofre, pesquisada inclusive por pesquisadores franceses. Dizem que esta lama tem um poder curativo, se você passar sobre sua pele, terá a pele da professora Josélia. Então, gente, essa é uma versão da lenda Veneza, eu espero que vocês tenham gostado. Olá, me chamo Tainá e estudo na escola CMCB Caxias, 2 de julho. Hoje eu vou apresentar o livro do Bom Meu Boi. Autor Estela Barbieri e Fernando Viela. Ilustrações Estela Barbieri. Num lugar muito distante, em junho, dia de São João, havia caboclos, vaqueiros, índios, o amo e o lindo boi que lá bailava. Eles esperaram um ano para o dia dessa grande festa. E no dia dessa grande festa, os padeirões já estavam se aquecendo nas fogueiras, as matacas já estavam soando ritmadas e os batalhões já estavam bailando e trazendo alegria para aquela festa. Ali em frente, um pouco distante, havia um casal, pai Francisco e mãe Catirina. Eles moravam em uma roça isolada e eles estavam tendo uma conversa sobre a língua de um boi. E mãe Catirina, como estava grávida, e ficou com uma vontade enorme de comer a língua de um boi. Então ela ficou insistindo para pai Francisco: homem de Deus, eu quero a língua daquele boi. E de tanto ela insistir, pai Francisco falou: ô mulher, come outra coisa, mas a língua daquele boi nós não temos. E ela ainda foi exigente. Disse que queria a língua de um boi que sonhou,
O boi era do couro bem pretinho, salpicado do colorido, que bailava, com aquela língua vermelha e suculenta. E de tanto ela insistir para Pai Francisco foi atrás desse tal boi. Andaram por muitos lugares, mas Mãe Catirina não queria saber de nenhum boi. Ela só queria aquele boi especial e encantado. Depois de muito perambular, escutaram uma música tocando ao longe. Catirina viu o boi de seus sonhos. Era o boi preto, do couro todo colorido. Catirina falou pro Chico: Chico, é desse boi que eu quero a língua. Esse é o boi de meus sonhos. Pai Francisco gritou imediatamente: O senhor é o dono desse boi? Quero saber quem é o dono desse boi. O senhor é o dono desse boi? Nossa, ele é muito lindo. Com a gritaria de Pai Francisco, a festa parou e o amo respondeu a ele: Sou eu mesmo o dono desse boi. E o senhor está atrapalhando a nossa festa. Diga logo o que quer. Olha, essa daqui é minha mulher, Catirina, e ela tá grávida, buchuda, tá com um desejo danado de comer língua de boi. E é desse boi que ela quer a língua. Será que não tem como o senhor nos vender ele? O dono do boi disse: Olha, moço, todo mundo sonha com esse boi o ano todo. O amo dirigiu-se aos africanos e perguntou: Ai, batalhão, será que tem como vender um boi tão bonito desses pra ele? O batalhão falou: Não, esse boi não. Um prato de comidas pra ele já tá bom demais. Catirina ficou revoltada com Chico, pois não satisfez o seu desejo. Então, ela falou a ele: Chico, eu quero a língua daquele boi. Você tá querendo que o nosso filho nasça com cara de boi? Homem. Pai Francisco não respondeu nada. Ele era malandro e já tinha um plano para raptar o boi. Ele se misturou aos brincantes e, no auge da alegria, raptou o boi. De repente ouviu-se um grito. O boi sumiu e apareceu um menino que disse ter avistado o Pai Francisco e Mãe Catirina levando o boi para o mar. O amo mandou todos do batalhão à procura do boi. Passaram-se muitas horas e nada do boi. Os índios, que conheciam bem a floresta, trouxeram Pai Francisco e Mãe Catirina. Pai Francisco veio com a cara de cachorro que tivesse quebrado a tigela. O amo perguntou: Foi você, né, Chico? Foi você que raptou meu boi? E Chico disse: Não fui eu, eu não raptei esse boi. Está aqui minha mulher, Mãe Catirina. Ela é minha esposa e não raptei o boi. Mas o amo insistiu: Foi você, né, Chico? E ele disse: Fui eu mesmo, fui eu que raptei o boi e deixei ele jogado lá no meio da floresta e não tenho nada a ver com isso. Os vaqueiros acharam o boi, mas ele estava doente e desanimado, coitado. Então eles chamaram o doutor. O doutor examinou de cá, examinou de lá, mas nada deu jeito. Então chamaram um curandeiro. Ele fez todo tipo de pagelança. Então ele falou: se o boi mugisse, botaria a bailar. Todos se concentraram em volta do boi. Os pajés, as crianças. E de repente, o boi mugiu, minha gente. A alegria foi geral. Todos se concentraram em volta do boi, dançaram e bailaram. E até hoje essa festa acontece nesse lugar. A festa foi linda, como não há outro igual. Todo dia se repete e nunca chega ao final. No filme de hoje vamos ver a tradição do tambor de crioula do Maranhão, registrado como patrimônio cultural e material brasileiro. Manifestação de alegria. O tambor de crioula é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores, seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros ou associado a outros eventos e manifestações. É realizado sem local específico ou calendário pré-fixado e praticado especialmente em louvor a São Benedito. Tambor de crioula do Maranhão, de Kit Figueiredo e Gabriel Oliveira. Vamos ver. Meu São Benedito, vosso manto cheira. Meu São Benedito, vosso manto cheira. Cheira
hoje é um santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, vosso manto cheira. Meu São Benedito, vosso manto cheira. Cheira graciosa, flor de laranjeira. Cheira graciosa, flor de laranjeira. Meu São Benedito, foste cozinheiro. Meu São Benedito, foste cozinheiro. E hoje é um santo de Deus verdadeiro. E hoje é um santo de Deus verdadeiro. Coreira chama outro, coreira pra dançar. Coreira chama outro, coreira pra dançar. Coreira chama outra, coreira pra dançar. Coreira chama outra, coreira pra dançar. Coreira, 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 Coreira chama outra, coreira pra dançar. 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 Coreira chama outra, coreira